Capítulo 14. Adão e Eva. Houve uma única ocasião em que acordei à meio da noite e pensei que estava em casa. Não aconteceu naquela primeira noite. Na realidade, só aconteceu vários meses depois de eu ter sido raptada, quando acordei à procura do despertador. Por um momento, fiquei confusa. Quando não consegui encontrá-lo, lembrei-me, finalmente, de onde estava. Mas isto só aconteceu uma vez. Na manhã de 6 de junho, acordei e soube no mesmo instante onde estava. Fora uma longa noite. Para começar, tinha chovido. A condensação pingava dos lados da tenda, mas Mitchell tinha cavado uma pequena vala à volta no exterior para canalizar a água, de modo que ao menos as nossas camas não se molharam. Outra coisa que contribuiu para que a noite parecesse interminável foi o fato de Mitchell estar constantemente a levantar-se da cama. Punha-se de pé, abria o fecho de correr da aba e saía. Ouvia-o lá fora, a ofegar como se estivesse a fazer uma espécie qualquer de exercício. Fazia isto todas as noites. Levantava-se, saía, fazia uma série de alongamentos, resfolegando, enquanto se dobrava pela cintura e estirava e trabalhava os músculos. Não sabia se o fazia por estar nervoso ou se aquilo fazia parte da sua mania do exercício físico. Mas julgo que nunca dormiu uma noite inteira durante todo o tempo em que estive com ele. Quando acordei, o sol começava a aparecer por cima dos cumes das montanhas. Faltavam poucas semanas para o solstício de verão, o dia mais comprido do ano, e era muito cedo. Mitchell, sempre ansioso por começar a falar, ou a beber, ou a andar nu, ou fazer fosse o que fosse que tinha planejado para o dia. Não gostava aparentemente de se demorar na cama. Ele e a Barzi levantavam-se com o sol, o que significava que eu também me levantava. Tinha a boca seca. Doía-me o corpo de ter dormido no chão, apertada contra o lado da tenda, a pôr a maior distância possível entre mim e o meu raptor. E o meu estômago começou a dar voltas quando recordei as palavras de Mitchell. Vamos ser como os filhos do Éden. Vamos andar nus. Mal o dia rompeu, as aves deram início à sua tagarelice por cima das nossas cabeças. E então o vento começou a soprar, descendo a ravina em direção ao vale lá embaixo. Mitchell e Barzi saíram de debaixo das mantas. Eu fiquei tensa, com medo de me mexer. Se mantivesse os olhos fechados, talvez eles voltassem a adormecer. Se não me mexesse, talvez me deixasse em paz. Se fingisse estar a dormir, talvez se fossem embora. O cabo prendia-me à perna e sentia-me apertada e claustrofóbica. Estava uma bela manhã. À altitude a que nos encontrávamos, o ar estava ainda fresco. Passaram alguns minutos até que Mitchell anunciou. Ok, vamos nos despir. Fiquei logo aflita. Sou uma pessoa muito envergonhada, sempre fui. E, sendo tão nova, tinha pudor do meu corpo. Por isso fingi que não o tinha ouvido e não me mexi. Mitchell começou a ficar agitado. Despe-te. Tens de te despir, disse. Olhei para minha túnica de linho. No dia anterior, pensara que era a peça de roupa mais nojenta que alguma vez tinha visto. Naquele momento, era o meu escudo.
Queria conservá-la mais do que qualquer coisa que alguma vez tivesse usado. Pensei no meu pijama encarnado, com a sua gola subida, e perguntei-me o que teria Mitchell feito com ele. Meses mais tarde, viria a saber que ele tinha planos bem bizarros para a roupa que eu vestia na noite em que fui raptada. Ao ver que eu não reagia, Mitchell começou a ficar zangado, os olhos escuros a saltitar de um lado para o outro. Tinha um ar frio, mau, calculista. Afagou a barba com uma expressão distraída, como se estivesse, não sei, a tentar acalmar-se. Arrepanhou os lábios e eu lembrei-me da faca. Também Barzi estava a ficar excitada e olhou para mim furiosa. Déspete, rosnou ele uma última vez. Soube que não podia continuar a desafiá-lo, a mexer-me como que em câmera lenta, a querer adiar o momento cada fração de segundo que pudesse. Despi a túnica. Sentada num canto da tenda, peguei numa almofada e segurei-a à minha frente, agarrada a ela como se fosse uma boia de salvação e eu estivesse a afogar-me. Mitchell e Barzi desembaraçaram-se rapidamente das suas. Mitchell começou então a sua lição de anatomia. Ele era o professor. Barzi era o objeto. Olha para isso, ordenou. Abri um olho e espreitei. Ele continuou. Barzi estava perfeitamente impassível. Eu tinha dificuldade em impedir o estômago de se me pôr às voltas. Não compreendia a maior parte do que ele estava a dizer. Não devia ter tido de compreender o que ele estava a dizer. Ainda era muito nova e muito menos devia tê-lo aprendido daquela maneira. Voltei a fechar os olhos. Olha! Gritou Mitchell. Tens de olhar. Mitchell sabia o que estava a fazer. Compreendia a minha educação, a minha família, a minha religião, as minhas convicções pessoais. Sabia que tinha sido ensinada a ser púdica. Uma palavra estranha, eu sei, antiquada e ultrapassada, mas era assim que eu era na altura e ainda hoje prezo muito esses valores. Tudo que era precioso para mim estava a ser-me roubado, e ele roubava-mo com prazer. Era o amo, eu era a escrava. Era essa a verdadeira lição do dia. Julgas-te tão perfeita, dir-me-ia mais tarde. És tão orgulhosa, és tão pedante, mas não és perfeita, nem perto disso. Não és melhor do que as prostitutas que andam na rua. Não és melhor do que aqueles que não têm casa. É por isso que tenho de fazer isto. É o que tenho de te ensinar. Não és melhor do que o lixo das ruas. E lembra-te uma coisa. A Bíblia diz que antes que possa erguer-te acima de todas estas coisas, tens de descer abaixo de todas elas. Tens de experimentar tudo. É por isso que faço isto. Deus ordena-me que te mostre todas as coisas reles do mundo. Não tardaria a aprender que era assim que ele justificava tudo o que fazia, e não importava o que fosse: pornografia, bebida, drogas. Deus queria. Não, Deus exigia que todos partilhássemos. Mitchell, Barzi, eu. Como eles, eu tinha de descer abaixo de todas as coisas. Era uma frase que estava sempre a usar. Descer abaixo, entrar na sarjeta.
Eu tinha de descer ao nível mais baixo antes de ser limpa. Tinha de experimentar todos os males do mundo antes de me tornar digna de ser a esposa eleita de Mitchell. Mas naquele momento, naquela segunda manhã na tenda, Mitchell não estava ali para me ensinar a ser humilde. Não estava ali para me falar da vontade de Deus. Não estava ali para me falar do caminho que tinham seguido ou de como era o mundo. Aquela manhã na tenda era só para ele, para seu prazer. Era para me magoar, para tentar destruir as minhas convicções, para cortar todos os laços que me uniam à minha família e à minha vida anterior, à minha igreja e aos meus valores. Era para me diminuir como pessoa. Era essa a lição. O seu amor pelo poder e pelo controle. Tudo aquilo era imensamente excitante para ele. E Barzi era sua parceira voluntária. Mais tarde naquele dia, haviam de discutir como o cão e o gato, uma coisa que faziam a todo instante. Mas naquele momento, ela queria reforçar a ideia de que eram uma equipe e que juntos eram fortes. Aquilo prolongou-se por cerca de 1 hora. Depois da demonstração, ele violou-me. Suponho que ficou com fome, porque saiu para comer. Por essa altura, o sol de verão tinha começado a secar a terra, que estava úmida, mas não molhada. Comemos o pequeno almoço ainda nus. Ficamos ali sem fazer nada durante toda a manhã. Mitchell e Barzi andavam de um lado para o outro, como um par de animais selvagens. Permanecemos nus todo o dia, uma coisa de que Mitchell parecia orgulhar-se muito. Eu sentei-me no balde a chorar, com o cabo de aço enrolado à volta do tornozelo. Nesse dia tornei-me mais firme, decidida. A determinação cresceu dentro de mim como uma dura pedra. O que for preciso para sobreviver. Farei tudo o que ele mandar. Não vou pôr a minha família em perigo. Não vou pôr-me a mim mesma em perigo. Sei que não sou perfeita. Durante os 9 meses em que estive cativa, houve alturas em que posso ter falhado ou cometido erros. Mas nisto nunca vacilei. Nesta coisa fui forte até o fim. Vivia no medo de que ele fosse violar-me outra vez. Teimava em tentar convencer-me de que não ia fazê-lo. Ok, pensei. Aconteceu 2 vezes. Talvez seja o que tinha de ser. Talvez agora possa acabar. Mas sabia que não acabaria. Por isso supliquei-lhe que me deixasse em paz, que não voltasse a fazer aquilo. Supliquei e chorei. Disse tudo o que podia. Ele recusou ouvir-me. Somos marido e mulher. É uma parte importante do nosso relacionamento. Se estiveres doente, ou assim talvez não o façamos, mas, caso contrário, conta com isso. Em todas estas conversas, Barzi nunca interveio para me ajudar. Nunca tentou aliviar a dor que eu sofria, fosse de que maneira fosse. Acho isto curioso. Barzi é uma mulher ciumenta. Não queria partilhar o marido, mas ao mesmo tempo acreditava nele e deixava-se manipular. Quem era ela para dizer que era má ideia arrancar uma garotinha de 14 anos à sua cama, levá-la para o alto de uma montanha, prendê-la a uma árvore com um cabo de aço e violá-la todos os dias? Aparentemente, achava que era um bom plano.
Ao longo de todo o dia, Mitchell falou e falou. Parecia que nunca mais ia se calar. Sabes, Shears Jashub, és uma garota com muita sorte. Dizia, tirei-te do mundo e salvei-te. Deus escolheu-te. És uma abençoada. Eu não me sentia nada fortunada. Ele continuou e continuou para explicar. O fim do mundo estava próximo. Talvez não naquele mês ou naquele ano, mas chegaria em breve. Talvez 15 anos, no máximo. Suponho que não tinha noção de que eu sentia que o meu mundo já tinha acabado. Como preparação do fim do mundo, Deus tinha-o chamado ao deserto. Tinha-o purgado e limpado. Era agora um vaso limpo e sagrado. Olhando para as roupas imundas, para a barba encrespada e para os pequenos olhos pretos, as palavras limpo e sagrado não eram as primeiras que acudiam ao espírito. Como parte do seu plano, o Senhor ordenara-lhe que, antes do fim do mundo, tomasse 7 esposas. Todas elas tinham de ser garotas muito novas. Todas elas virgens, claro. E sim, eu era muito fortunada. Era a primeira. Mas que não temesse. Em breve chegaria o dia em que todas essas novas esposas o amariam de verdade. Teríamos filhos dele. Seríamos muito felizes. E quando chegasse o momento, todas nós daríamos testemunho perante o mundo de que ele era Immanuel. Falaríamos da sua grandeza e santidade. Testemunharíamos que ele era, na verdade, o sagrado, o vaso escolhido por Deus. Então, erguei-nos-íamos contra as autoridades e suplicaríamos pela vida de Immanuel. Por essa altura, o anticristo, pois quem mais havia de ser, teria chegado e conquistado o mundo. O malvado anticristo sentar-se-ia entre os mais sagrados do templo. Depois de se ter apoderado da casa de Deus, o anticristo reclamá-la-ia como seu trono, sentando-se nela e governando o mundo com sangue e guerra e horror. Então, depois de ter sido chamado a sair do deserto com as suas 7 esposas e os seus filhos, Immanuel apresentar-se-ia ao mundo em toda a sua glória, pronto para reclamar para Deus o trono da justiça. Ora bem, eu era apenas uma garotinha, pouco experiente nas coisas do mundo, mas nada daquilo me parecia muito provável. Mas mesmo assim ele falou, e falou, durante todo o dia. Ao longo dos meses seguintes, continuaria a falar e a falar. Acabei por ouvir aquela conversa tantas vezes que ainda hoje consigo recordá-la quase palavra por palavra. Ouço a voz dele na minha cabeça, a estrutura das frases, as entoações e os tiques verbais. Consigo lembrar-me de todas as passagens das Escrituras que ele citava. A sua explicação de como Deus pegara nele e o limpara, ordenando-lhe a ele e a Barze que se livrassem da casa e vivessem na carrinha, e depois que vendessem a carrinha e vivessem numa pequena caravana, e depois que vendessem a caravana e tudo mais que possuíam. No fim, acabaram por deambular pelo país sem mais posses do que um pequeno carrinho de mão e as mochilas que carregavam às costas. Pioneiros dos tempos modernos,
Mitchell e Barzi e o seu Deus contra o mundo. Eu sabia, claro, que aquilo era ridículo. Ele era apenas um velho porco e devasso que queria ter um monte de garotas novas como esposas. Que as únicas coisas que lhes interessavam eram o sexo e álcool e drogas. Tudo aquilo tinha a ver com isso e com mais nada. Podia pregar tanto quanto quisesse, mas não restava a mais pequena dúvida no meu espírito. Era um homem mau que me tinha raptado e me mantinha cativa. Ameaçara matar-me, violar-me todos os dias. Ameaçara matar a minha família. Para mim, era mais do que o bastante para tirar Deus da equação. A dada altura naquela tarde, Mitchell explicou que soubera que eu era a tal desde a primeira vez que me vira. Tinha-me escolhido. Deus queria que estivéssemos juntos. Explicou então como fizera os seus preparativos para me raptar, como gizara um plano para falar com os meus pais, entrar em minha casa, como reunir o material necessário, como convencer a Barzi de que chegara finalmente o momento de ele tomar uma segunda esposa, como preparar o acampamento no alto da montanha, onde poderia esconder-me. Tinha sido tudo bem planejado e sem dúvida justificado. Tinha de me raptar para me salvar da maldade do mundo, da maldade da minha igreja. Tinha de salvar-me de tudo. Todas as pessoas que me rodeavam, o mundo inteiro, eram carnais e sensuais e demoníacas. O que não deixava de ser irônico vindo de um homem nu no meio de uma floresta com a sua nova esposa presa por um cabo de aço a uma árvore. Eu chorei durante a maior parte do tempo. Era tão humilhante, tão doloroso e tão louco. Lembro-me de ter pensado que a minha vida tinha chegado ao fim. Nunca voltaria a casa. Nunca mais voltaria a ver a minha família. Nunca cresceria, nem acabaria o liceu. Nunca sairia com um rapaz ou teria um namorado. Nunca voltaria a tocar a minha harpa. Nunca mais veria nenhum dos meus amigos. Nunca mais assistiria a jogos de futebol na escola, nem iria ao baile de finalistas. Nunca iria para a universidade. Nunca aprenderia mais do que já sabia. Nunca casaria. Casar a sério com alguém que amasse. Nunca seria livre e feliz. Nunca conheceria nada além do cabo de aço e as árvores. Não me lembro de dizer nada disto em voz alta, mas devo ter murmurado qualquer coisa, e ele ouviu-me. Estás preocupada com ir para a universidade, rosnou. Era evidente que o fato de eu não estar agradecida o enfurecia. Pareceu ficar um pouco mais sombrio, como se uma nuvem lhe tivesse passado em frente da cara. Agora estás na Universidade do Senhor. A voz dele era dura e indignada. Ele ensinar-te-á tudo o que precisas de saber. Terás uma licenciatura de Deus, uma licenciatura mais elevada do que qualquer outra que o mundo pudesse dar-te. Eu sabia que tudo aquilo era palavreado idiota, mas, a dada altura, dei por mim a assentir. Estava a começar a criar uma concha, o início do meu mecanismo de defesa. Em breve seria como um ovo cozido. Exteriormente, ele poderia fazer-me rolar da maneira que quisesse, mas eu deixar-me-ia levar.
Estava apenas a fazer-me rolar, assentindo com a cabeça. Nunca mais discuti. O que for preciso para sobreviver, pensei. Mais tarde, ficamos sentados em silêncio durante algum tempo. O teu nome é Shear-Jashub, disse ele, ao cabo daquele raro momento de silêncio. Olhei para ele, confusa. O quê? Perguntei, e então lembrei-me de que já me tinha chamado aquilo um par de vezes durante o dia. O teu nome é Shear-Jashub, repetiu ele. Foi o primeiro filho de Isaías. Fiquei a olhar para ele. Está a dar-me um nome de homem? Significa os restantes voltarão. Eu queria lá saber do que significava. Pensei que era completamente idiota. Ia ter um nome de homem, de um qualquer filho desconhecido de Isaías. Perguntei-me mais uma vez se ele saberia sequer o meu verdadeiro nome. O meu nome é Elizabeth Smart, disse. Agora o teu nome é Shear-Jashub. Pensei naquilo durante algum tempo. Era muito perturbador. Compreendi que não passava demais das suas manipulações. Mais uma maneira de cortar os meus laços, de me separar da minha vida antiga. Pensei naquilo durante muito tempo. Posso escolher um segundo nome? Perguntei. Mitchell olhou para mim. Você e a Hepzibah têm segundos nomes, continuei. Você é Emmanuel David Isaías. Ela é Hepzibah Eladá Isaías. Eu sou só Shear-Jashub Isaías. Gostaria de também ter um segundo nome. Ele hesitou. Está bem, acabou por dizer. Podes escolher um segundo nome. Parecia contente. Talvez eu estivesse por fim a apanhar-lhe o jeito. Pensei em silêncio. Estava calor. A minha pele nua estava seca e suja. Ouvi um som abafado lá muito em cima. Um avião ou qualquer coisa assim? Voltei-me para ele. Quero que o meu segundo nome seja Elizabeth. O sorriso de Mitchell transformou-se no mesmo instante num franzir de sobrolho. Não, Elizabeth não. Nada disso. Elizabeth não. Nem Anne. Anne era o meu verdadeiro segundo nome. Ele sabia quem eu era. Podes escolher o teu segundo nome, mas não pode ser parecido com o teu antigo nome, disse. Foi a minha vez de ficar desapontada. Ele observou-me com desconfiança enquanto eu pensava. Parecia quase capaz de ler meus pensamentos. O teu segundo nome tem de ser do Antigo Testamento, acrescentou. Ana era uma profetisa da Bíblia. Não será Ana, disse num tom definitivo. Começava a ficar zangado. Impaciente. Acaso não tinha já sido suficientemente generoso? E eu quereria de verdade pô-lo à prova? A fúria dele estava sempre a fervilhar, pronta para explodir. Soube que tinha esticado a corda até onde podia. Tinha uma Bíblia no acampamento e ele foi buscá-la. Barzi observava-me. Estava com curiosidade de ver o que eu ia fazer. Fui pensando enquanto folheava a Bíblia. Queria que o meu novo segundo nome começasse por um E. Queria que tivesse alguma ligação, por pequena que fosse, com o meu verdadeiro nome.
Deixei as páginas correrem-me por entre os dedos. Uma das minhas heroínas do Antigo Testamento era uma rainha chamada Ester. Era forte, era corajosa. Pensei naquilo por um instante. Era, ao fim e ao cabo, uma grande decisão. Escolher um novo nome para minha nova vida. Pousei a Bíblia e disse: quero que o meu segundo nome seja Esther. Mitchell pareceu franzir o senho à ideia, a tentar encontrar uma razão para discordar. Olhou para Barzi, a ver se ela tinha alguma objeção de que não se tivesse lembrado. Se tinha, não o mostrou. Ok, disse. Quero que me tratem por Esther, não por Shah-Jahab. Vão passar a chamar-me assim? Concordou, relutante. E durante algum tempo assim fizeram. Mas, passados alguns meses, voltaram a Shah-Jahab. Não sei por quê. Mas, durante um curto período de tempo, consegui uma minúscula vitória. Fez-me sentir melhor? Nem por isso. Deu-me alguma esperança de vir a conseguir manipular a minha situação? Mais uma vez, nem por isso. Era uma vitória, mas muito oca. Não alterou muito a maneira como me sentia. Capítulo 15. A voz. Eu e os meus raptores estávamos na área do oleado em frente da tenda. Era o terceiro dia depois de eu ter sido raptada. Em breve o sol começaria a descer para o horizonte. E então arrefeceria. Barzi estava de pé junto das caixas dos mantimentos. Dentro de minutos seriam horas de comer. Comida era a última coisa que me apetecia. Tinha o estômago cheio de nós. As árvores proporcionavam sombra, mas estávamos em junho e o sol queimava através das folhas. Não havia vento. Tínhamos pouca água e eu estava cheia de sede. Mitchell estava a ler o livro de Immanuel, o fascinante tomo que ele próprio escrevera. Eu estava a aprender mais a respeito da igreja dele, a igreja dos primeiros nascidos dos últimos dias, e a respeito de como ele era o profeta do mundo. Depois começou a ler as Escrituras. Quando falava de Deus, era a coisa mais arrepiante que se possa imaginar. As palavras de Deus a saírem da boca do diabo era a coisa mais assustadora que tinha visto em toda a minha vida. Agitei-me no balde voltado que me servia de banco. A tarde ia a meio e o dia estava muito calmo. Tinha a minha túnica vestida. Já estava imunda e a ficar cada vez pior. Apesar de só ali estar havia 3 dias, já me parecia anos. Olhei para o céu quando o som de um avião chegou até nós, vindo lá de cima. Parecia ter se tornado muito mais numerosos. Ouvia-os quase constantemente. Tentei vê-lo através de uma abertura na ramaria, mas estava demasiado alto. Por 2 vezes, naquela manhã, tinha passado helicópteros por cima da crista, mas nenhum deles muito perto. Pelo menos não me parecera, apesar de ser difícil de dizer, porque o som dos rotores ecoava nas paredes da ravina. Tinha ficado muito desapontada por nenhum deles se ter aproximado o suficiente para me avistar, mas pelo menos sabia que andavam à minha procura. Puxei pelo cabo de aço que me prendia. Se conseguisse libertar-me, se conseguisse correr para uma clareira,
se conseguisse fazer-lhes um sinal qualquer. O sol estava alto no céu, quase no zênite. O ar estava quente, seco. Senti-me a morrer de sede. Estávamos a ficar com muito pouca água. Meia dúzia de púcaros era tudo o que restava nas caixas de plástico. Eu estava sentada no meu lugar habitual, em cima do balde, perto do pequeno rebento de eucalipto, quando a ouvi. Distante, muito distante. O coração subiu-me no mesmo instante à garganta. Mitchell também a ouviu. Calou-se. Os olhos encheram-se-lhe de medo e de fúria. O rosto tornou-se-lhe duro como pedra. Barzy estava sentada ao lado dele. Parecia não ter ouvido nada. Mitchell estendeu a mão e agarrou-lhe o ombro, ordenando-lhe que ficasse muito quieta. Elizabeth! O som filtrava-se por entre as árvores. Elizabeth! A voz era fraca como uma brisa, suave como um murmúrio na noite. Apurei o ouvido a pedir a Deus que voltasse a soar. Nada. Contive a respiração. Mitchell pôs-se lentamente de pé. Eu continuava a tentar ouvir. Elizabeth! Filtrava-se por entre as árvores vinda do fundo da ravina. Era fraca, tão distante. Perguntei-me se a teria imaginado, mas sei que era real, e Mitchell também o sabia. Pareceu-me reconhecer a voz do meu tio. Queria gritar, queria chorar, queria pôr-me aos saltos e agitar os braços. Queria berrar e chamar. Mitchell avançou para mim como um animal pronto a atacar. Ajoelhou-se ao meu lado, com a cara a poucos centímetros da minha. Tenho a faca. O hálito dele era quente e fétido. Nem pio, ou já sabes o que acontece. Olhei para ele, aterrorizada. Sim, sabia. Se fazes o mais pequeno barulho, tapo-te a boca com fita adesiva. Olhei, cheia de medo, para o fundo da ravina, com lágrimas de frustração a queimarem-me os olhos. Elizabeth! A voz tornou a passar por entre as árvores. Se ele vier ao nosso acampamento, se chegar sequer perto, mato-o, rosnou Mitchell. Compreendes o que estou a dizer? Se o chamares e se ele vier até aqui, mato-o com a minha faca. Está sozinho, não vai estar à espera. Se o chamares e ele nos descobrir, mato-o aqui mesmo, à tua frente. Por isso é melhor rezares para que não nos encontre, a menos que o queiras ver morto. Voltei-me, horrorizada, na direção do som da voz. Já não a ouvia. Pus-me à escuta, inclinando a cabeça para um lado. Sim, sim, lá estava outra vez. Seria, na verdade, o meu tio David? Não podia ter a certeza. Espreitei por entre as árvores. Os carvalhos estavam carregados de folhas. Encontrei uma abertura entre os ramos e olhei para o fundo da ravina. Era demasiado íngreme e cheio de árvores para se conseguir ver mais do que uns poucos metros. Olhei para lá da ravina, para na montanha, mas não vi nada. Nenhum de nós tinha posto os pés para fora do acampamento, e eu não fazia a mínima ideia do que havia lá embaixo. Não sabia que distância era até ao fundo. Não sabia se havia um trilho, um caminho, um ribeiro. Mitchell estava tenso como um arame esticado. Não se mexia. Mal respirava. Estava ali à escuta, pronto para saltar. Não sabia onde ele guardava a faca,
mas sabia que nunca era muito longe. Parecia capaz de fazê-la aparecer do nada. Voltei a vê-la na minha cabeça, comprida, preta, serrilhada de um lado, uma faca para cortar, uma faca mortífera. E se alguma coisa eu tinha aprendido a respeito de Brian David Mitchell, era o fato de ele ser suficientemente mau para matar. Por isso, esperamos juntos, ao ouvir o som de uma voz que chamava o meu nome. Eu estava a ser dilacerada por dentro. O meu coração batia louco de excitação e de medo. Alguém andava à minha procura. Alguém estava muito perto, a chamar o meu nome. Podia ser salva. Aquela pessoa podia encontrar-me. Mas, se o fizesse, Mitchell matá-la-ia? Se eu gritasse, talvez o homem me ouvisse. Talvez tentasse subir a encosta da montanha. Mas encontrar-me-ia? Imaginei Mitchell, aquele selvagem louco, a saltar de trás de uma árvore e cortar-lhe a garganta. O meu tio estaria morto. Eu continuaria cativa. Nada mudaria. E então Mitchell matar-me-ia também a mim? Mudar-nos-íamos para outro sítio qualquer? Outro sítio pior? Outro sítio mais perigoso? Um lugar muito mais longe da minha casa e da minha família? Lembrei-me de como tinha sido difícil subir a montanha. Houvera momentos em que tínhamos tido de avançar de gatos. O meu tio, se era o meu tio, podia demorar o quê? Uma hora a chegar ao acampamento? Mais do que tempo para Mitchell me matar. Mais do que tempo para preparar-se para atacar quem quer que se aproximasse. Por um momento, uma fantasia relampejou-me na mente. O sonho de uma garotinha desesperada. Imaginei muitos homens, talvez 20, talvez mais. Sabiam onde ficava o acampamento sem ser preciso eu gritar. Cercavam o acampamento. Não havia nada que Mitchell pudesse fazer. Não podia fazer-me mal. Não podia atacá-los a todos. Talvez se voltasse contra mim na sua fúria, mas saberia que não tinha sido por minha culpa que os homens me tinham encontrado. Eu não tinha feito um som. Não podia zangar-se comigo. Não podia culpar-me. Eu tinha feito tudo o que ele me dissera para fazer. Mas os homens tinham me encontrado de todos os modos. Queria tanto aquilo que mal conseguia respirar. Queria estar longe dali. Queria estar longe dele. Queria ir para casa. Queria ver a minha família. Queria estar segura e não voltar a ser magoada. Mas sabia que não era real. Não havia nenhum grupo de homens. Não iam cercar-nos. Havia apenas um homem, e Mitchell ia matá-lo se ele se aproximasse do acampamento. Olhei para Barzi. A expressão dela era dura e má. Mitchell aproximou-se mais de mim. Os olhos dele eram tão mortíferos como a lâmina da faca. Vais morrer aqui, pareciam dizer. Tu e quem está lá embaixo na ravina, seja quem for. Não há maneira nenhuma de isso acabar bem se ele começar a subir em direção ao acampamento. Senti o coração afundar-se-me no peito. Não estava só descoroçoada, estava destroçada, pura e simplesmente destroçada. Tinha perdido a minha única oportunidade. Comecei a tremer. Os meus joelhos pareciam de borracha e tinha a garganta tão apertada que não conseguia respirar. O amargo desapontamento parecia esmagar-me a alma.
Esperávamos todos nós a escutar com atenção. A voz voltou a chamar uma ou duas vezes, mas então calou-se. Passou muito tempo. Não nos mexemos. Não voltamos a ouvir a voz. Nessa noite, chorei outra vez até adormecer. E embora eu não o soubesse, 7 ou 8 quilômetros para oeste, também a minha mãe chorou até adormecer.